Boa tarde a todos mais uma vez. O Congresso Estadual de Relações Sindicais e do Trabalho é promovido pela FEComércio Rio Grande do Sul e conta com os seguintes patrocinadores: o Sicredi, Sicov Rio Grande do Sul, Sindilojas Caxias do Sul, Sindiatacadistas, Sindigêneros Rio Grande do Sul, Sindilojas Gravataí, Sindilojas Porto Alegre, Sindisoft Soluções Web. E antes de iniciarmos, pedimos a atenção de todos para algumas informações importantes. Por gentileza, pedimos mais uma vez que os telefones celulares sejam desligados e mantidos em modo silencioso durante o período do painel. Pedimos que usem o crachá durante todo o evento para a identificação de todos os momentos no Congresso. Lembramos ainda que teremos o coquetel de confraternização na noite de hoje, no Hotel Sesc. A apresentação do voucher é imprescindível. E teremos transfer saindo aqui do Hotel Guarita. Informamos que dentro de suas pastas encontram-se a pesquisa de avaliação. A organização do evento pede a gentileza que os participantes preencham e entreguem no final do evento. Informamos também que os certificados de participação serão enviados por e-mail juntamente com as apresentações de PowerPoint que forem autorizadas pelos palestrantes. E as perguntas permanecem por escrito. Por favor, entregue às recepcionistas no auditório. Nós temos, antes de abrir o painel, um cartão do senhor Márcio Sérgio Salvador. Está com a organização do evento. Isso foi extraviado aqui. Nós vamos deixar com a colega aqui. Cartão do Bradesco. Não houve autorização. Senhoras e senhores, daremos início agora ao painel. Terceirização. E para compor a mesa, convidamos como mediador o Dr. Flávio Obino Filho, consultor trabalhista e sindical da FEComércio. Pode aplaudir. Os painelistas convidados são o Dr. Francisco Rossal de Araújo, deputado Roberto Santiago, e o doutor José Antônio Beló. Com a palavra, o mediador desse painel, o doutor Flávio Obino Filho. Boa tarde a todos. Espero que essa diminuição de quórum ainda seja o pessoal que está atrasado e não que a praia esteja concorrendo com os nossos congressistas. Mas vamos dar início, então, a mais um talk show no mesmo formato do primeiro pela manhã. Então, eu volto a solicitar aos senhores que nos ajudem, então, encaminhando questionamentos e perguntas para a mesa, que eu vou passar aos nossos palestrantes. A ideia é a mesma, ou seja, é um debate, é um bate-papo, evitando-se o formato rígido da palestra. O tema que nós vamos tratar
terceirização reúne nesse espaço o desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, Dr. Francisco Gossal de Araújo, professor de Direito do Trabalho e de Economia Política da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, já atuou como desembargador convocado no Tribunal Superior do Trabalho e posso dizer, e o Dr. Francisco me conhece, não é de graça o que eu vou dizer, mas inquestionavelmente, da minha geração, o maior conhecedor do direito do trabalho no Rio Grande do Sul. Temos também o deputado federal Roberto Santiago, deputado federal pelo Partido Social Democrático, vice-presidente da UGT. Em 2011, o deputado Santiago presidiu a Comissão do Direito do Consumidor. Em 2013, foi o presidente da Comissão do Trabalho, Administração e Serviço Público da Câmara Federal, que é inquestionavelmente uma das mais importantes comissões do Congresso Nacional, ainda mais para nós, ligados ao direito e à organização sindical. E foi o relator da Comissão Especial do Trabalho Terceirizado. Também o empresário José Antônio Beló, que é subcoordenador do Conselho de Economia da FEComércio, membro da Câmara Brasileira de Serviços Terceirizáveis da Confederação Nacional do Comércio, Serviços e Turismo, a nossa CNC, graduado em Ciências Econômicas pela Faculdade de Ciências Econômicas da URGS, especializado em comercialização pela Fundação Getúlio Vargas, e membro do Comitê de Competitividade do Setor dos Serviços, Competitividade dos Serviços, né, do Ministério do Desenvolvimento Industrial e Comercial, na primeira gestão do governo Dilma Rousseff. Então, são pessoas que conhecem a matéria do ponto de vista da legislação, da jurisprudência, e aqueles que sentem na pele as dificuldades e as limitações que nós temos na atividade. Nós temos um líder empresarial do setor de serviços terceirizáveis e um líder do movimento dos trabalhadores do mesmo setor e deputado federal com participação mais do que ativa na construção do projeto que hoje se discute no Congresso Nacional. E quando a gente fala de terceirização, nós não podemos realmente afastar o debate do projeto de lei 4.330/2004 e das discussões anteriores e posteriores à sua aprovação. E aqui é um juízo de valor meu, eu nunca vi se escrever tanto, se dar tanto pitaco, se falar tanto sobre uma matéria, sobre um determinado assunto, como se falou, se escreveu e se disse sobre esse projeto de lei da terceirização. Profissionais das mais diversas formações acadêmicas escreveram sobre o tema e eu tenho certeza que não se deram ao trabalho de ao menos ler o projeto de lei e o que foi aprovado. Eu nunca li tanta bobagem sobre um tema como se escreveu a respeito da terceirização. Eu nunca vi tamanho desconhecimento, tamanha aventura, vou chamar de doutrinária, mas aventura de se escrever a respeito dessa matéria. E como não poderia deixar de ser num país como o nosso, né, que alimenta a polarização das manifestações, das posições, as reações, na sua grande maioria, foram de cunho meramente ideológico. Eu ouvi de um empresário, numa reunião, uma entidade sindical das nossas aqui, que não conhecia o projeto de lei, mas que era a favor do projeto de lei, porque a CUT e o PT eram contra. E ouvi de sindicatos de trabalhadores que eram contra porque a proposta tinha o dedo da Fiesp. Assim, o nosso desafio nessa conversa com os senhores é entender o que realmente se discute sobre esse rótulo terceirização e conhecer a proposta ainda em debate no Congresso Nacional. E eu quero iniciar o nosso debate aqui, não falando do projeto de lei, mas falando um pouco do Instituto.
e vou me dirigir inicialmente ao desembargador Francisco Rossal. Na origem, essa discussão sobre a terceirização girava em torno dos contratos de fornecimento de mão de obra. A Justiça do Trabalho entendeu como válidos os de limpeza e os de serviços de vigilância, de segurança e vigilância. Hipótese, então, que não se formaria um vínculo com o tomador de serviço. Posteriormente, o TST adotou o conceito de atividade fim, ainda tendo como pano de fundo os contratos de fornecimento de mão de obra. E eu, que milito há algum tempo na Justiça do Trabalho, nós vamos falar em anos 80 e anos 90, onde já era esse o posicionamento do tribunal, dos tribunais trabalhistas, né? Eu não lembro de maiores manifestações do empresariado e de seus advogados quanto a esse entendimento. Não havia reação maior. Nunca ouvi a argumentação de que isso restringia a livre iniciativa. Sempre tivemos um entendimento tranquilo, anos 80 e anos 90, do que era a terceirização, seus limites e as possibilidades que se tinha de fornecimento de mão de obra. O tema passa a ter relevância, no meu modo de ver, na virada do milênio. Quando os tribunais passaram a utilizar gradativamente o parâmetro da atividade fim também para examinar a legalidade de contratos havidos entre empresas sem que houvesse cessão de mão de obra. Assim, negócios entre empresas que tinham como objeto a entrega de um bem, a entrega de um serviço e não fornecimento de mão de obra, passaram a ser considerados ilegais sob o argumento de que o objeto da contratação coincidiria com a atividade fim do contratante. Vamos dar uns exemplos. Uma microempresa que fabrica malhas vendidas como de marca própria por uma varejista. Entrou a discussão da terceirização nessa relação contratual entre uma empresa varejista e um fornecedor de mercadorias com venda de marca própria. A empresa de celulose, que contrata empresa especializada no manejo florestal. Então, são algumas situações então, que passaram também a ser discutidas sob esse rótulo chamado terceirização. Então, eu gostaria que esse primeiro comentário fosse examinado e fosse possibilitado à plateia, né, entender esse alargamento, é uma avaliação minha, posso estar enganado, alargamento pela Justiça do Trabalho da utilização do parâmetro da atividade fim, desembargador Francisco. Alô. Em primeiro lugar, boa tarde a todos. Eu gostaria, inicialmente, agradecer o convite feito pelo Dr. Flávio, em nome da FEComércio. Dr. Flávio Albino Filho é um amigo de muitos anos e provavelmente muito da minha presença aqui se deva à amizade pessoal. E eu gostaria de agradecer pessoalmente, Flavinho, na tua pessoa, ao presidente da FEComércio, Dr. Luiz Carlos Bon, e ao coordenador do evento, Ibrahim Mahmed, que é o vice-presidente da federação. Cumprimentar também meus companheiros de mesa, o deputado federal Roberto Santiago, o empresário José Beló, e cumprimentar a todos presentes aqui. Gostaria de fazer uma menção especial. Encontrei aqui na chegada um amigo da infância, Roberto Segabinazzi. Então, na pessoa do Roberto, cumprimento todos os alegretenses e todos que são da minha cidade, todos, já encontrei também ex-alunos, alunas de outros cursos. Dizer que é uma grande satisfação estar aqui presente. Então, na pessoa do Roberto, sintam-se todos os senhores, meu colega do Colégio Divino Coração, no Alegrete, né? É um colégio de freira, etc. e tal, mas enfim, é uma grande satisfação rever amigos de longa data. Eu gostaria de dizer que esse tema da terceirização é um tema altamente complexo, é um tema já, de uma certa forma, antigo. E isso está ligado, historicamente, à necessidade de se reorganizar produtivamente as empresas.
Basicamente, nós chamamos de terceirização porque é um neologismo criado aqui no Rio Grande do Sul. Foram dois deputados gaúchos, dois advogados gaúchos, o Newton Sará e o Jerônimo Leiria, que lá nos anos 80 lançaram uma pequena obra sobre e deram o nome de terceirização. Na Europa, por exemplo, esses contratos chamam-se contratos de subcontratação de mão de obra. Basicamente, o que é? A relação tradicional dentro do direito do trabalho é uma relação que nós dizemos direta entre o empregado e o empregador. Por que é direta entre o empregado e o empregador? Porque toda a luta dos empregados é que, já que dentro de um sistema capitalista eu gero riqueza, essa riqueza não é distribuída entre os trabalhadores, mas apenas uma parte dessa riqueza é distribuída. A empresa produz bens e serviços, vende os bens e serviços. Quem se apropria do resultado é o proprietário dos meios de produção. Ele paga seus custos, paga os tributos, paga as matérias-primas e redistribui uma parte dessa riqueza sob a forma de salário e de remuneração. A outra parte ele fica sob a forma de lucro. Esse é o sistema capitalista em todos os países ocidentais e todo mundo hoje é o sistema econômico hegemônico. Então, a relação se dá direta, e por isso que nós, quando definimos contrato de trabalho, o definimos como um contrato bilateral, sinalagmático, comutativo, oneroso e de trato sucessivo, que são as características lá do direito. O que importa é que ele é direto, por quê? Porque a exploração, no sentido econômico da palavra, se dá entre dois. Quando tem um terceiro no meio, esse terceiro vai ter que tirar sua remuneração, que é ele que gerencia a mão de obra. Os franceses têm uma palavra para isso, chamam isso de marchandage, que é a intermediação de mão de obra. Estou falando isso lá no final do século XIX, início do século XX. O cara que agencia a mão de obra, ele vai ganhar a sua comissão em cima do salário dos trabalhadores. É por isso que as primeiras convenções da Organização Internacional do Trabalho, o direito do trabalho clássico diz, e no nossa CLT está ali, empregado e empregador têm uma relação direta, pessoal. E por isso toda a luta contra a intermediação de mão de obra, que é para evitar, por exemplo, o tráfico de escravos, o tráfico de crianças, etc. e tal, que são as mazelas de um sistema econômico, vamos dizer assim, medieval. Então, a modernidade das relações de trabalho passa por relações diretas entre empregado e empregador. Ocorre que esse é um modelo que vai se desenvolver a partir dos anos 20, anos 30, o direito do trabalho clássico, nos anos 50, 60, ele tem o seu auge, né? Até a crise dos anos 70. Não é à toa que a nossa primeira lei sobre terceirização, que naquela época não se chamava assim, é de 1974, que é a Lei 6.019, que é a Lei do Trabalho Temporário, né? Ela é uma lei muito rígida, inspirada na lei francesa do trabalho temporário. Alguns dizem que é uma excelente lei se fosse copiada integralmente da França. Porque na França, para eu ter uma empresa de trabalho temporário, até hoje, eu preciso fazer um depósito. Um depósito, por quê? Porque é uma empresa que não tem patrimônio. Se eu alugar uma sala, um telefone, uma cadeira, uma secretária, eu tenho uma empresa. E eu não tenho o que é fundamental no sistema capitalista, em qualquer empresário que vá, por exemplo, tirar um empréstimo no banco. O que o gerente do banco vai dizer? Ele vai dizer assim, olha, eu gostaria de lhe emprestar o dinheiro, vejo que a sua empresa é solvente, etc. e tal, mas eu quero garantias reais. O senhor vai ter que me deixar aqui uma hipoteca de um apartamento seu, de um prédio seu, etc. e tal. Um empresário rural, o que ele vai fazer? Uma hipoteca rural, que é a garantia. Empresas de trabalho temporário, em geral, não têm essas garantias. É por isso que o sistema francês, até hoje, se não me falha a memória, são 250 mil euros para que eu faça um depósito, fica depositado na junta comercial, que é a garantia, se tudo der errado, que os meus credores tenham alguma esperança de receber alguma coisa. Então, a nossa Lei 6.019 começa nesse sentido. E isso vai se desenvolver. Mas há uma outra questão que é importante. A forma de trabalhar e de produzir evoluiu muito dos anos 70 para cá. E nós temos formas modernas e as formas como as empresas se organizam na produção. Como é que se dava o nascimento das empresas? As empresas, no início, elas tiram as pessoas das suas casas e dizem assim, vem trabalhar aqui comigo, sob o meu controle. O ferreiro vai trabalhar na metalúrgica, o sapateiro vai trabalhar na fábrica de sapatos. O tecelão, que fazia em casa seu trabalho, vai trabalhar na fábrica de tecidos.
que é a criação das empresas. Eu estou chamando a atenção disso porque esses dois aspectos estão no projeto de lei 4.330. Porque pela primeira vez, o projeto de lei 4.330 fala da necessidade de um depósito. Essa é uma coisa boa desse projeto, que é tão criticado. Que as empresas precisam de ter um depósito. Como, por exemplo, um leiloeiro, para atuar, precisa fazer um depósito na junta comercial. Para ter alguma, o nosso grande problema na terceirização é o inadimplemento, é a falta de pagamento. Isso não é um problema só na terceirização. Numa sociedade capitalista avançada, eu preciso de boa-fé nas relações comerciais, nas relações contratuais, e preciso ter confiança de que se eu contratar com alguém, ele vai cumprir o contrato, e se não cumprir, vai me indenizar por perdas e danos. Porque é uma questão de segurança. É por isso que nós temos as garantias reais, as garantias hipotecárias, as relações de solidariedade, a fiança e o aval. É porque isso faz fluir as relações comerciais e as relações industriais. As relações de trabalho nada mais são, por empresas diretas ou terceirizadas, são relações econômicas. E eu preciso de ter uma confiança que as relações econômicas sejam corretamente adimplidas, porque senão o sistema não funciona. Então, esse é um detalhe do projeto de lei 4.330, que pela primeira vez é estabelecido na legislação brasileira. Mas a outra grande questão, que é a pergunta do Dr. Flávio Albino, é a seguinte: as empresas também mudaram a sua forma de trabalhar. Muitas empresas hoje já não produzem mais dentro da empresa, elas montam coisas dentro da empresa ou recebem partes significativas daquele produto que oferecem, vindos já pré-fabricados ou fabricados, né? Isso é uma característica da globalização. E não ocorre só isso dentro do Brasil, que foram os exemplos dados pelo Dr. Flávio Albino, né? Por exemplo, empresas de sapatos que compram partes inteiras, prontas do sapato, e apenas reorganizam. As montadoras de automóveis funcionam dessa maneira. Esse sistema hoje é tão complexo que se dá de um país para o outro. Muitos industriais brasileiros hoje produzem partes, ou quase tudo, na China ou na Índia, e importam, e partes são produzidas aqui, né? Nós temos aqui um exemplo muito comum disso, basta andar na BR-490 que nós vemos dezenas e dezenas de cegonheiros levando automóveis da GM para as plantas e partes de motores para as plantas na Argentina, e automóveis da Toyota que vêm da Argentina, prontos ou semi-prontos, para serem acabados no Brasil. Então, essa reestruturação produtiva, também ela vai impactar nas relações de trabalho. Então, hoje, e para concluir essa primeira exposição, essa primeira intervenção, né, falar em terceirização, nós temos que perguntar: que terceirização? Nós temos vários tipos de terceirização. Nós temos a terceirização, por exemplo, na construção civil. Tem empresas de construção civil. Eu fiz uma palestra sobre terceirização, Dr. Flávio, no Sindicato das Construtoras, no Sinduscom. Né? Eles dizem assim: olha, muitos de nós já não produzem mais a casa do sentido tradicional, com o pedreiro, com o serveiro. Nós produzimos em blocos. Entra a turma do alicerce, a turma das paredes, a turma das janelas, a turma da instalação hidráulica, e são empresas que fazem isso. Então, a pergunta é, primeiro, as leis estão adaptadas a essa reestruturação produtiva? Segundo, as formas tradicionais de terceirização, serviços de limpeza, mão de obra, manutenção, aí é um outro terreno. Por exemplo, nós temos uma lei sobre as cooperativas de trabalho, né, que, de uma certa maneira, compete com as empresas de asseio e conservação. E é uma lei que teve um lobby muito grande no Congresso e que foi aprovada uma lei sobre as cooperativas de trabalho, que já entram, por exemplo, num outro nível de concorrência, né, já entram por baixo, por exemplo, sem custos tão elevados de previdência social, porque as alíquotas da previdência social para empresas de cooperativas de trabalho são mais baixas. Então, isso é um outro tipo. E a terceiro tipo, mas ainda assim estamos dentro de um marco de legalidade. O terceiro tipo de terceirização é a selvageria. Aí sim, aí é a fraude, é o inadimplemento, é disfarçar, chegar e dizer assim: olha, tu não é mais empregado, agora tu é empresário, e nós vamos aqui fazer uma pessoa jurídica para disfarçar que tu é meio empregado ou não. Bom, aí nós teremos que ter outras medidas. O fato é que esse fenômeno, e talvez essa seja a grande inconformidade que existe, é um fenômeno real. Ele responde por mais de 1/3 dos empregos formais na economia, e nós não podemos fechar os olhos para a terceirização. Não só porque ela é um fenômeno real no Brasil, mas é um fenômeno no mundo inteiro e está ligado a esse contexto de reestruturação produtiva.
Então, era essa a observação. Isso é, só para responder especificamente a pergunta, é o que nós notamos no impacto da legislação trabalhista, porque nós vivemos no país há mais de 30 anos sem uma lei mais específica sobre terceirização. E o que nos salva hoje é a súmula 331, porque se não tivesse a súmula 331, nós não teríamos sequer um parâmetro de segurança jurídica, e isso é muito ruim. Então, é preciso sim que se faça uma legislação, é inadmissível que 1/3 dos empregos formais da economia sejam feitos sem uma lei específica, com base apenas numa jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, que, repito, graças a Deus que existe, porque senão não teria nenhum parâmetro de segurança nas contratações. Bom, eu já vou passar então, pegando essa parte final da manifestação do desembargador Gonçalves, deputado Santiago, a UGT e as demais centrais de trabalhadores acham suficiente o enunciado do TST ou defendem a adoção de um marco legal regulamentando essas relações? E mais ainda, a respeito da construção do marco legal, poderia nos explicar as razões para que a Câmara dos Deputados, ao tratar da terceirização, tenha optado por esse conceito amplo de contrato de prestação de serviço e não o foco na cessão de mão de obra? Bom, primeiro agradecer ao nosso presidente Bom pelo convite de estar aqui hoje, podendo estar fazendo esse bate-papo. Aliás, gostei muito do modelo, né, porque eu já tinha entregue a minha palestra ali, para ficar aquele negócio de passando lâmina e conversando. Eu acho que isso aqui é maravilhoso mesmo, porque você acaba entrando um pouco mais de profundidade, mesmo que seja especificamente num detalhe, para que as pessoas possam entender. Então, gostei do tema. Parece que estou me sentindo na Rede Globo aqui, hein? Saudar todos os nossos congressistas, né? Porque sexta-feira a praia aí na porta e a turma está resistindo aqui. Bacana esse nosso primeiro congresso dos empresários do comércio e serviços do Rio Grande do Sul. Saudar o nosso desembargador, o Zé, que já estamos cansados de fazer debate por esse país. E falar um pouco sobre a pergunta ao UGT, mas eu queria me referir também sobre a construção da legislação, por conta que na comissão especial, eu fui o relator da comissão especial. Então, todo esse projeto que está construído, aliás, eu deixei também uma cópia da lei na minha apresentação, porque vai ficar pública, para que as pessoas possam entender, né, como é que foi construído isso e como é que as coisas são construídas no Brasil, né? O Flávio falou aqui de um monte de bobagens, no português mais claro, quando da apresentação do projeto, e eu concordo com você, né, pela mais absoluta falta de conhecimento. Tem pessoas que se colocaram contrárias sem ler o projeto, ou de maneira ideológica, não é? Eu andei esse país inteiro, eu conversei com todas as centrais, eu sou vice-presidente da União Geral dos Trabalhadores, né? A minha área de atuação é a área de asseio e conservação. Eu sou um representante sindical dos trabalhadores da área de asseio e conservação. Aliás, nosso sindicato de São Paulo está fazendo 57 anos a semana que vem, portanto não é nada novo. Nada novo. 57 anos está fazendo o Sindicato dos Trabalhadores em Asseio e Conservação de São Paulo. E o mais velho é o do Rio, que já fez 60. Então não é nada novo, não é? Então eu visitei todas as centrais sindicais para fazer a discussão da terceirização. Eu visitei todas as confederações nacionais de empresários, CNC, CNI, FEBRABAN, para poder construir a proposta de uma legislação que, de fato, atendesse aos interesses do conjunto da sociedade. As pessoas precisam compreender que, para você aprovar uma legislação dentro do Congresso Nacional, que tem uma representação da média da sociedade, não é uma tarefa fácil. O primeiro convencimento que eu tive que fazer com as pessoas, inclusive na Anamatra, né, eu sou um dos deputados que mais lutei pelo aumento de salário dos juízes, não é por conta disso, né, eu tenho uma proximidade muito, eu fui juiz classista também, eu tenho uma proximidade muito grande, né, eu recebi a maior honraria do Tribunal Superior do Trabalho, eu recebi, né, portanto, eu tenho muita proximidade com o magistrado da Justiça do Trabalho e ficava inconformado com algumas coisas que eu escutava, e ainda continuo escutando, né?
Por exemplo, que a terceirização ela é uma janela e uma porta para a escravidão, para o trabalho de menor. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Não é? Escravidão ou pseudo-escravidão que você encontra nas fazendas do Ministério do Trabalho, tem encontrado isso? Isso não tem ligação com terceirização. Isso é coisa de bandido. Não é? Se o sujeito está lá com qualquer tipo de nomenclatura, isso tem que ir para a cadeia. Você não pode pensar alguns problemas que a sociedade brasileira tem hoje nesse campo e carregar em cima da terceirização como se isso fosse comum, como se isso fosse uma coisa cotidiana dentro da atividade. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Então, para construir esse processo, eu conversei com todo mundo e fui buscar a média do entendimento. Né? Não é nem aquilo que eu queria que fosse, porque eu sou um representante da área. Aliás, o meu compromisso na minha primeira eleição de deputado federal, o meu compromisso era fazer esse debate, eu tinha por obrigação moral fazer esse debate dentro do Congresso Nacional, porque eu vim do setor. Eu sei quantas empresas quebram por dia na área de limpeza em São Paulo. Aliás, na semana retrasada quebrou uma. Não é? Por conta que o governo do estado de São Paulo ficou sem pagar a fatura há 8 meses, o cara não tinha como mais buscar dinheiro, não tinha mais como pagar, fechou a porta e foi embora. Porque as coisas são interligadas. Não é? Eu costumo dizer, ninguém vai montar uma empresa. Existem as pessoas de uma índole, na empresa de prestação de serviço, na padaria, na loja, no açougue. Quando o cara entra para ser picareta, quando a índole do sujeito é para ser picareta, ele vai ser picareta em qualquer atividade. Em qualquer atividade. Não quero crer que ninguém vai montar qualquer tipo de empresa, a grande maioria das pessoas, que não seja para buscar o seu ganho, né? Buscar o seu desenvolvimento, e por conseguinte o desenvolvimento daqueles seus colaboradores, porque é evidente, se você não buscar o desenvolvimento em qualquer setor, em qualquer atividade, se você não buscar o desenvolvimento dos seus colaboradores, você está mal fadado a um insucesso. Claro, isso é evidente, os senhores sabem melhor do que eu, isso que eu estou falando. Não é? Então, ninguém cria uma empresa para quebrar. A grande maioria, repito. O mercado, o sistema, em especial no nosso setor, e é por isso que é importante a regulação do setor, a regulação da atividade, eles acabam sendo empurrados para deixar de recolher imposto, para deixar de pagar hora extra, para deixar de fazer um monte de coisas que algumas empresas fazem. Por quê? O maior contratante desse tipo de serviços no país é o poder público. Prefeituras, lá na coleta de lixo, na varrição, na poda, governo do estado, nas secretarias, nas escolas, nos hospitais, em várias áreas, e o governo federal. Esse povo não paga a fatura e acha que é bonito não pagar a fatura. Esse povo contrata as coisas e acha que é bonito não pagar. Então, esse sistema é interligado. Não é pura e simplesmente uma ação e uma atitude, e na ponta quem vai pagar são os trabalhadores, porque o cara fecha, vai embora, né? Ou atrasa salário. Então, nós temos que discutir a sociedade brasileira, né? E as pessoas que têm a obrigação de pensar, porque aqueles que se colocam à frente de qualquer posição pública têm a obrigação de pensar, e não pensar pontualmente naquilo que está fazendo, pura e simplesmente. Tem que pensar no conjunto da sociedade. Por que que isso acontece? Você tem que combater, é evidente que você tem que combater. Agora, esses fatos são reais, por que que isso é real? Não é? O que causa esse tipo de situação? Qual o problema que nós temos no conjunto da sociedade, que nós precisamos fazer o debate interno na sociedade para buscar solução para ele? Ninguém é dono da verdade de nada, não é? Nós somos aqui sócios, nós somos sócios, nós vivemos uma sociedade, nós somos sócios, portanto nós temos a responsabilidade, e o Brasil perdeu um pouco isso, a responsabilidade de pensar no conjunto. E quando você faz esse debate, ninguém pensa no conjunto. Aí, o judiciário, ao longo do tempo, e a minha discussão com a Anamatra, se coloca na avaliação da legislação. A Anamatra tem documentos contrários ao projeto. Se coloca na avaliação dessas empresas que fecham, que quebram, por tudo aquilo que eu estou dizendo aqui, mais outras coisas. Nós podemos ficar discutindo terceirização aqui 4, 5 horas dos problemas. Eu conheço eles por dentro. Fui funcionário de uma empresa de prestação de serviço, uma empresa de limpeza.
né? Muito bem. Aí construímos o projeto. Eu precisava buscar ter uma alternativa de como é que nós vamos, por tudo que o nosso desembargador colocou aqui agora há pouco, né? Ele fez um breve histórico absolutamente perfeito do que é isso, né? Como é que isso funciona. O que é que eu fui tentar buscar? Exatamente isso que foi dito aqui, a especialização. Repito, má fé tem gente em todos os setores, médico que não presta, advogado que não presta, engenheiro que não presta, deputado que não presta, juiz que não presta, empresário que não presta. O não prestar independe da atividade da pessoa. O não prestar é o ser humano, não é? É um problema do ser humano. Isso precisa ser avaliado, senão você pontua um setor. Eu não aguento andar para a rua, tem lá o mensalão, o petrolão, agora o deputado tudo virou bandido, vagabundo, ladrão. Isso não é verdade. Levanta a vida do sujeito e vê quem é o sujeito. Se a sociedade generalizar, aquele comerciante ali, fechou a lojinha dele lá, pegou, pôs dinheiro no bolso, eles estão todos empregados na rua. É todos os comerciantes que não prestam? É todos? Aquele médico bandido, safado lá em São Paulo, que abusava das clientes, por conta do que aquele vagabundo fez, nenhum médico presta? Isso precisa ser avaliado pela sociedade, tem que ter muita cautela, muita calma. Então coloquei, eu acho que ali foi a grande possibilidade de se buscar, porque como eu disse, eu tinha um compromisso de regular a atividade de prestação de serviço, de assistência e conservação, e um pouco a vigilância, porque a vigilância também tem uma lei específica, hoje, né? Que não, faz tempo, inclusive. Muito bem, eu coloquei da especialidade. Fui fazer a pesquisa na Europa, nos Estados Unidos, eu não fui lá, fui pesquisar. Deveria ter ido, né? Aqui no Brasil, como é que a gente poderia estar construindo de verdade uma alternativa, que é a especialidade. A especialidade que já tem hoje, como foi já dito aqui, dentro das montadoras de automóveis. E tem um detalhe mais importante, as montadoras compram, o Fordismo e o Toyotismo, não é? O Fordismo que construía tudo dentro do mesmo espaço, e depois o Toyotismo, que é muito mais inteligente, que começou a buscar os parceiros externos e fazendo exatamente aquilo que eles querem construir, que é o Toyota Corolla, que é o carro mais vendido no mundo, né? Exatamente isso. Quando você faz especialidade, tem uma nova maneira de montagem de caminhões em São Paulo. Volkswagen Taubaté. Se você vende a roda, a empresa que vende a roda, que é uma montadora, a empresa que vende a roda para a Volkswagen Caminhões, ela vai lá colocar a roda. A empresa que vende o motor, ela é uma linha de produção, ela é que vai lá colocar o motor. A empresa que vende o farol, que vende a lanterna, ela é que vai lá colocar. E todos esses trabalhadores que estão nessa linha de produção, portanto, é tudo absolutamente terceirizado, tudo. O foco da terceirização, o Brasil é terceirizado. O foco da terceirização não pode ser limpeza e vigilância. O foco da terceirização é contabilidade, advogado, dentista, médico, engenheiro, é tudo, uma imensidão de empresas que são prestadores de serviços, que as pessoas terceirizam. A turma do comércio assim, mas eles estão falando de coisa que está meio distante de mim, né? Depende do tamanho do comércio, uma loja menor, uma loja maior, está distante, não está distante, porque vocês têm contador, né? O contador é um serviço, uma prestação de serviço. Aliás, eu trato dentro do projeto, eu não trato como empresas terceirizadas, eu trato como prestadores de serviços. Prestadores de serviços. Muito bem. Quando se fala de especialização, não importa se o cara vai montar uma empresa para fazer qualquer tipo de trabalho dentro de uma indústria automobilística, vou continuar usando o exemplo que já foi posto, essa empresa que vai prestar esse serviço dentro dessa indústria automobilística, ela pertence, claro, como é hoje, aos metalúrgicos, tanto o patronal quanto o laboral. Portanto, não há, dentro da concepção do projeto, se precisar fazer alguma mudança para que esse entendimento fique muito claro, não há
nenhum sentido, no sentido de buscar, quando se fala de atividade fim, em especial, de buscar precarização. Se você é uma empresa especializada, você vai estar enquadrada dentro da atividade econômica, daquele tipo de atividade que você está exercendo. Não sei se estou sendo claro, não é? Então, você vai estar dentro da mesma atividade econômica. Isso chama-se, por isso que eu coloquei ali, a especialização. Eu tenho quanto tempo ainda? Você precisa me cutucar, que eu falo demais. Eu já estava quase te cortando. Então, pronto. Eu só fui pegar aqui para ver qual era o tempo, já louco para te cortar. Só uma coisa importante também, que nós precisamos dizer. Primeiro que existe o 331 do TST por conta da falta de coragem do Congresso Nacional. E eu estou falando de TST, não só o 331, existem outras súmulas no tribunal, como no STF, como no STJ, pela falta de atitude de trabalho do Congresso Nacional. O Poder Judiciário hoje está legislando no Brasil, e não é da competência do Poder Judiciário. O Poder Judiciário tem que interpretar a lei. O que os representantes da sociedade brasileira decidem dentro do Congresso Nacional, o Judiciário tem que interpretar e aplicar. Por essa falta é que o Judiciário tem atuado. Claro, alguém precisa atuar, né? Olha a crise que nós estamos vivendo hoje aí, o Judiciário está firme, porque se existe um hiato de poder, de responsabilidade, o Judiciário está tocando. Vou deixar isso muito claro. E vou encerrar. Estou que nem o Silvio Caldas, né? Essa é a última e canto mas vai ter mais várias passagens por isso. Só para ir nesse tema. Nós temos um problema gravíssimo que também nos dificulta o debate sobre a terceirização. Movimento sindical brasileiro. Nós temos que rediscutir o movimento sindical brasileiro. Porque eu cansei de ouvir em reuniões para a construção do projeto, ele fala assim, não, mas eu vou perder tantos trabalhadores, o outro vai perder não sei quantos trabalhadores. Peraí, quem vai perder o quê? Se você é dirigente sindical, é representante de uma categoria, você não vai perder absolutamente. O tema não pode ser esse. Se o cara vai sair daqui para ir para ali, para ganhar ou para perder, o tema não é que eu vou perder. O tema é que o movimento sindical brasileiro necessita hoje de representatividade. O movimento sindical patronal e de trabalhadores, viu? São os dois, não é só um não. Nós precisamos fazer uma discussão muito profunda de mudanças do movimento sindical. O Brasil já passou por várias constituintes, a última de 88, e nós vivemos sob a tutela de uma CLT de 1943. Nós precisamos ter coragem de discutir. O mundo mudou, o mundo está globalizado. E se nós continuarmos sentados numa CLT de 1943, não pense que nós vamos estar ajudando os trabalhadores e os empresários, nós vamos estar prejudicando. Bom, Beló, esse assunto da formação do vínculo de emprego com o tomador ou com o prestador de serviço sempre teve bem resolvido com o enunciado no setor de asseio e conservação. O projeto aprovado cria uma série de novas obrigações para os tomadores e prestadores de serviço, inclusive para o setor de asseio e conservação. Então, qual a avaliação do projeto de lei? Bom, primeiro, boa tarde a todos. Meu caro presidente Bom, muito obrigado pelo convite de estar fazendo parte desse evento. Ao Flávio Albino, que me convidou, a Manete, que bolou esse modelo de apresentação das nossas relações sindicais. Meu caro desembargador Francisco Rossal, já disse ele que eu não o conhecia, mas o restante da minha família o conhece muito bem. É amigo, né, são colegas de profissão de longa data. Em campos um pouquinho opostos, muitas vezes, como um juiz, como um advogado, mas de qualquer forma isso é uma verdade. E meu caro Roberto Santiago, que é alguém que nós, dentro da nossa atividade, prezamos muito por tudo que ele tem feito em defesa, não só da nossa atividade, mas em defesa dos interesses do país, se dispondo a desenvolver atitudes que muitos empresários, na defesa da classe empresarial, não fizeram até hoje, e que são deputados e que são senadores. Dito isso, eu quero dizer o seguinte, o objetivo da lei, aos nossos olhos, primeiramente, e quando pretendíamos aquela legislação específica, era enquadrar o governo no processo. É dizer ao governo, olha aqui, você vai contratar e você vai pagar adequadamente.
e de acordo com as normas previstas e com toda a legislação que nós estamos enfrentando no dia a dia. A relação privada, ela praticamente estava resolvida. Nós nunca tivemos problemas de prestação de serviço, independente ou não do 256, do enunciado 331, nunca tivemos problema. Tanto que foi dito aqui, 56 anos, prestação de serviço da área de asseio e conservação. A ausência da lei não nos prejudica. O que ela identifica é que alguns atores do processo não respeitam a atividade por entendê-la precarizada. E aí faz parte o governo como o ente maior do processo. O governo representa 70% mais ou menos do nosso mercado, entre 60% e 70% dependendo do Estado. Imagine hoje a situação do Estado do Rio de Janeiro. Igual São Paulo, ou pior que São Paulo, está com praticamente 6 a 8 meses sem pagar a prestação de serviço de todas as áreas, mas inclusive da nossa. Como é que vai ser resolvido isso por aquele grupo de empresas? Vai chegar uma hora que vai faltar dinheiro, porque não há mais recursos, vai faltar patrimônio para dar garantia aos bancos, consequentemente vai faltar dinheiro para pagar os funcionários. Não tem como fugir dessa regra. Todo mundo aqui é empresário sabe disso. Quer dizer, a hora que você tem alguém que comprou de ti e não paga, se mais de uma pessoa fizer isso, se for 50% do teu faturamento, for 60% do teu faturamento, vai chegar um momento que você não vai conseguir. Simplesmente é isso, é matemático o processo. Agora, respondendo especificamente à pergunta do Flávio, considerando o texto do jeito que está, ele vai criar obrigações maiores a todas as nossas empresas que, pela explicação anterior, seriam desnecessárias. Porque nos coloca numa situação de empresários sob suspeição, cuja solução do problema é emitir uma série de documentos, mais burocracia, para justificarmos que nós somos empresários de primeira linha. Então, eu diria assim, é ruim nós criarmos um ambiente de negócios, onde o contrato que é realizado passa a ser cumprido mediante a obrigação que é, sob certos aspectos, secundária nisso. E o que é pior, começa a criar limitações até na intenção de terceirizar. Porque a obrigação passa a ser de tal ordem que a terceirização passa, ou aquela contratação passa a ter um custo demasiado que não se justifique. A regra é econômica. Se eu tiver que ter funcionários dentro da minha empresa para contratar serviço de terceiros, e eu vou ter que pedir para esse serviço terceirizado uma série de obrigações acessórias, eu fatalmente estarei fazendo uma conta, nós somos empresários, e vou verificar no resultado do processo se vale a pena. Um comentário a ser feito em cima disso é que é uma espécie de tiro no pé por parte do poder público, na medida que, se houver a desterceirização, nós deixaremos de pagar as contribuições tributárias necessárias ao nosso processo. Ou seja, o governo deixará de receber PIS, COFINS, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, ISSQN, e tudo mais que diz respeito à carga tributária sobre o nosso faturamento. Os empregos, de uma maneira geral, serão correspondidos dentro da empresa tomadora, porque ela vai contratar diretamente. O nosso núcleo administrativo, esse vai se perder também. Então, é um processo, aqui já foi comentado, de extrema complexidade e que nós temos que olhar, porque, independente daquilo que a gente venha a tomar como decisão, é importante que não se crie mais burocracia em cima daquilo que já é extremamente burocratizado, que é a contratação de mão de obra neste país. Tem especialista aqui e especialistas aqui que sabem o quanto custa para uma empresa manter religiosamente adequado todo o sistema de obrigações trabalhistas que nós temos. E, principalmente, considerando que, dentro desse processo de mudança que nós estamos incorrendo nesses últimos anos, nós temos logo ali à frente o E-Social começando a ser implantado. Então, isso aí acho que responde a pergunta. Obrigado. Eu agradeço. Eu vou seguir agora com o desembargador Rossal, e ele já adiantou na sua primeira exposição que o enunciado do TST cumpre o seu papel, cumpriu o seu papel, e foi importante como
agente de relativa segurança para o tratamento dessas relações. E defendeu a necessidade de um marco regulatório. O ministro-presidente do TST, Ives Gandara Martins Filho, em recente entrevista, ele disse que não adianta seguir com uma briga ideológica de que não pode terceirizar a atividade fim e defende também a necessidade do marco regulatório. Então, pergunto ao desembargador Rossal a avaliação dele a respeito do projeto de lei. Eu acho que nós não podemos passar 30 anos já com uma súmula sem um marco regulatório sobre terceirização. Hoje tem certos setores da economia que é praticamente impossível que ocorram sem que sejam terceirizados. Vou dar 2 exemplos. Vigilantes. Com as leis de arma de fogo, nenhuma empresa vai contratar um vigilante armado porque vai se arriscar a tantas incomodações que ela necessariamente vai contratar uma empresa de vigilância, não por ser a opção mais barata. Talvez fosse mais barato contratar diretamente um trabalhador, mas ela precisa ter esse trabalhador terceirizado em função de uma série de prerrogativas que a lei dos vigilantes dá. Essas empresas são fiscalizadas pela polícia, pelos órgãos de segurança pública do Estado. Alguns outros setores, por exemplo, alimentação industrial, né, refeitórios, empresas que trabalham uma indústria química que tem o seu refeitório, ela não vai ter que contratar nutricionista, auxiliar de limpeza, de cozinha, etc. e tal. Não é a sua atividade fim, ela poderia perfeitamente terceirizar essas atividades. Mas eu avançaria ainda mais. Existem algumas atividades que hoje já não se produz como se produzia antigamente, e é necessário. Eu dou um exemplo, né? Fiquei bastante sensibilizado com os exemplos da construção civil. Não é qualquer empresa de construção civil, mas algumas formas de construção hoje não é impossível, se quiser manter a competitividade e o equilíbrio dentro do setor. Vou dar um exemplo: fundação de solos. São empresas super especializadas. No auge do boom imobiliário de Porto Alegre, eu tenho um amigo engenheiro e ele dizia assim: hoje, se tu tiver com tudo pronto, aprovado, autorizado a construção, tu não consegue construir um prédio em Porto Alegre antes de 6 meses, porque as empresas de fundação de solos estão com uma agenda tão sobrecarregada que elas não te atendem. Mesmo tu tendo dinheiro, pagando, etc. e tal, não tem vaga na agenda para que comece a construção. Então, esse é um serviço super especializado. E poderia enumerar vários outros dentro da indústria calçadista, dentro da indústria de confecções, e falei a questão das montadoras. Eu não falei também, por exemplo, de franchising. Franchising é uma forma indireta de terceirização. Eu tenho um produto, vendo a tecnologia desse produto, um modo de produzir esse produto, e repasso totalmente os riscos do empreendimento econômico para o meu franqueado. Ninguém discute uma responsabilidade subsidiária ou solidária dos franqueados. Postos de gasolina. Postos de gasolina, eu tenho uma bandeira de um posto de gasolina e a responsabilidade é do dono do posto de gasolina. Ninguém vai buscar, nunca vi, pelo menos, aqui no Rio Grande do Sul, uma reclamatória trabalhista em que um despedido, um frentista, ele fosse buscar a responsabilidade do dono do posto de gasolina e da Shell, ou do dono do posto de gasolina e da distribuidora. Só para abrirmos um pouco o horizonte das possibilidades que eu tenho de não ter relações diretas entre a responsabilidade de quem toca adiante determinado empreendimento econômico e os trabalhadores no final, ou seja, eu tenho intermediários. O grande problema é, repito, a noção de boa-fé nas relações econômicas em geral. Porque isso não é só com relação às relações trabalhistas, né? Se eu sou dono de uma empresa de prestação de serviços, eu quero receber a fatura, porque é uma cadeia de inadimplementos. O inadimplemento do Estado ou do ente privado gera uma cadeia de inadimplementos. E essa é uma situação que nós precisamos pensar. Quando se diz assim, nós precisamos fortalecer as instituições do Estado, as instituições jurídicas. Eu perguntaria, qualquer pessoa razoavelmente esclarecida, se perguntar assim, quais são os países em que o capitalismo é mais forte no mundo? Eu vou dar 2. A maior nação capitalista
onde iniciou o capitalismo, a Inglaterra, e segundo, a nação que ainda hoje é a potência econômica mais importante do mundo, que é os Estados Unidos. Ainda hoje, com todos os problemas, responsáveis por 1/5 das riquezas que são produzidas no mundo. O pessoal fala muito da China, mas se esquece da potência econômica que ainda é os Estados Unidos, que é incomparável, né? E com metade das bombas atômicas do mundo também. Isso faz um pouquinho de diferença. Faz um pouquinho de diferença. São os lugares onde o poder judiciário é o poder mais respeitado e é o poder judiciário mais duro. Ninguém contesta a autoridade do poder judiciário na Inglaterra e nos Estados Unidos. Por quê? Porque eu preciso de segurança para negociar. Nós estamos agora na entrada em vigor de um novo Código de Processo Civil, estamos discutindo muito essa questão da segurança jurídica das decisões do Poder Judiciário no Brasil. Porque nós não podemos ter uma pleiade de decisões em que a sociedade não se oriente, né? Nós estamos vivendo, e eu não quero adentrar nesses terrenos pantanosos da política, não por preconceito, mas porque a minha profissão e a atividade pública que eu exerço não me proíbe. Mas nós estamos vivendo um período de insegurança, insegurança social, insegurança política e insegurança jurídica. Isso não é bom. Nenhuma sociedade se desenvolve. Uma família em que o pai e a mãe não se acertam sobre a sua autoridade sobre os filhos, para dar a linha, as crianças se perdem pelo caminho. Se eu não tenho a autoridade que eu olho do meu pai e da minha mãe, eu vou buscar a autoridade do traficante. Que é a pessoa que vai me dizer, não, é assim, tu tem que fazer isso, aquilo e tal. Nós precisamos de uma certa segurança. E isso como sociedade. Então, qual é o principal problema, a meu juízo, saindo um pouco da questão se terceiriza ou não? É a segurança do adimplemento. Nós precisamos ter esses mecanismos. E mais, esses mecanismos são duros. Mas eles são duros e eu tenho que ter uma noção de autolimitação das minhas ambições para poder viver em sociedade. Senão eu não consigo o equilíbrio. Então, foi o que o deputado Santiago falou agora. Nós temos que pensar no todo e em que medida... Eu fui na Universidade de Vanderbilt, nos Estados Unidos, fica no... Eu estou na dúvida se é Kentucky, na cidade de Nashville, né? Que é uma das universidades da área do direito mais respeitadas. Vanderbilt era um grande industrial e que doou boa parte da sua fortuna para construir essa universidade. E hoje ela é uma referência, a parte, claro, das tradicionais dos Estados Unidos, de Harvard, de Yale, né, na área jurídica. E o lema da universidade é assim, ó, nós constituímos esta sociedade para estudar baseados no autocontrole. Nós, no controle de que eu sei que tenho que controlar minhas ambições e eu confio que a pessoa que está do meu lado também tem que ter o autocontrole das suas ambições. Vejam, e por um cara que era de uma das maiores fortunas construídas no auge do liberalismo norte-americano. Ou seja, se nós não conseguirmos pensar em leis em que tenha o autocontrole das ambições, eu não posso sentar numa mesa de negociações, ainda que eu seja empresário, ainda que eu seja representante dos trabalhadores, ainda que eu seja médico defendendo a minha corporação, ainda que eu seja juiz defendendo os interesses da minha corporação, sem ter o autocontrole de que a sociedade precisa saber que eu não vou me controlar só com medo das sanções, mas também pelo intuito comum de todos melhorarem. Eu paro nas sinaleiras pela esperança de que o outro também pare no sinal vermelho, porque senão nós nos fechamos todos nas sinaleiras. Lá no Alegrete é fechada, viu? Não é colisão. No Alegrete a gente despechou um carro no outro, né? Isso é coisa dos meus amigos lá do Alegrete. E no Alegrete tem poucas sinaleiras, mas o pessoal, bem ou mal, respeita o sinal. Então, nesses temas complexos, terceirização é complexo. Quais são as outras opções? A precariedade das relações de trabalho? Que sociedade nós vamos construir com as precariedades das relações de trabalho? Nós precisamos, sim, Dr. Flávio Albino, de uma lei que regulamente a terceirização para que nós possamos trazer isso para dentro de um marco de legalidade, para que nós possamos trazer esses trabalhadores para o marco da seguridade social, porque senão são pessoas que vão chegar na velhice e não terão um mínimo de assistência social, porque não terão recolhido para a Previdência. Nós precisamos ter isso num marco de regularidade social, no sentido da tributação, porque é preciso também ter o autocontrole e saber que eu preciso pagar impostos numa sociedade civilizada. Eu não quero pagar mal impostos, e eu não quero que gastem mal os impostos que eu pago, mas eu tenho que pagar impostos, senão eu não sobrevivo na sociedade.
Essa é a discussão. Essa é uma discussão mais madura. É uma discussão de Estado, não de governo. É uma discussão de país. Então, nesse sentido, o marco da discussão, só o fato de ser discutido o PL 4.330 já é um grande avanço, porque nós passamos, repito, 30 anos, e agora vou fazer uma defesa do judiciário, se me permite. Não é fácil ser juiz. Não é fácil ser juiz. Dr. Flávio Albino sabe o que é isso. Ele faz as petições e diz assim, o juiz vai ter que se virar com essa. Dentro de um marco de ética. Essa é a profissão que eu escolhi. Esse dia eu estava conversando com um amigo meu, e disse assim, eu sou muito radical, etc. Assim, tu escolheste mal a profissão. A profissão que tu escolheu é uma profissão de equilíbrio. Ou como diria meu pai, que tinha a 5ª série primária, que o Roberto conheceu o seu Lelo. Ele diz assim, vai mais ou menos pelo caminho do meio. Não escolhe muito o radical de lá e de cá. Um homem maduro vai mais ou menos pelo caminho do meio. Quando tu vai ficando mais velho, que os cabelos brancos vão vindo na cabeça, tu vai te dando conta que tem muita distância entre o 8 e o 80. Vai mais ou menos pelo caminho do meio. Meu pai dizia assim, não come muito. Come de tudo um pouco, pouco. Se mantém. Não bebe muito. Bebe e sabe a hora de parar. Como sociedade nós precisamos disso, desse caminho. E aí o que acontece? Nós somos abarrotados, e eu falo por isso, por um poder judiciário cheio de deficiências, cheio de seres humanos, como qualquer um dos que estão aqui na plateia, que tem que se deparar, por exemplo, com filas de pessoas pedindo remédios. E o juiz se torna um administrador de farmácia, porque o Poder Executivo não providenciou os remédios, e tu está desesperado, dando liminar, porque as pessoas estão morrendo na tua porta. São pessoas que, por exemplo, empresas que venderam ar-condicionado e não instalaram direito, e tem filas de consumidores reclamando sobre isso. Tem filas de consumidores reclamando sobre má prestação de serviços privados, não é só o poder público que tem problemas. Então, e aí tu fica desesperado com as liminares. Eu, por exemplo, como eu disse, há 30 anos não tem sentido que milhares e milhares de pessoas que trabalham não tenham uma lei sobre terceirização. Não tem sentido, como nós passamos 2 décadas depois da Constituinte de 88, que não tenhamos uma lei de greve no serviço público. Teve o Supremo, num mandado de injunção, dizer que se aplicava a lei de serviço privado para o serviço público. São mais de 20 anos de omissão. Não estou também jogando as culpas no Legislativo. É uma questão de nós discutirmos o aviso prévio, quantos anos demorou. Ou seja, é uma questão de nós discutirmos de forma madura e dizer assim, olha, aqui tem problemas, vamos melhorar. O judiciário também tem seus problemas, tem a sua burocracia, tem a sua visão, que custa a modificar. Não estou me eximindo de responsabilidades. Então, quando nós trabalhamos nesse sentido, claro que é bem-vinda a tentativa de uma legislação. É impossível viver em sociedade sem um parâmetro. E esse parâmetro não é um parâmetro do radical. É muito fácil ser radical. O radical sempre tem razão, ele não conversa com ninguém. O radical sempre tem razão, ele sempre ganha a discussão, porque ele é um fundamentalista, que é o problema, O cara extremamente moralista se torna um fundamentalista, e o cara extremamente prático se torna um cínico. Tudo justifica. Nós não podemos cair nem no fundamentalismo, nem no cinismo. Homens maduros, mulheres maduras, mulheres de bem, homens de bem, discutem, cedem, conversam, reconhecem no outro as dificuldades do outro, se colocam no lugar do outro. É isso que nós precisamos. Eu estou parecendo uma tia velha, já falei demais, mas é isso que eu penso. Deputado Santiago, logo que o projeto de lei foi aprovado na Câmara, e aí talvez fazendo uma meia-culpa do sistema Fé-Comércio aqui do Rio Grande do Sul, nós fomos nos inteirar do projeto de lei aprovado. Tardiamente, devíamos ter participado mais de perto das discussões. E eu fui encarregado pelo presidente Bom de fazer uma primeira análise do projeto de lei. E tivemos uma comissão, depois tivemos uma boa discussão com o deputado Laércio, aqui no Rio Grande do Sul, e nós dizíamos que
a Câmara, e aí eu falo da comissão, das pessoas que estiveram à frente das discussões, se não erraram o alvo, acertaram o alvo e o estilhaço foi para tudo que é lá. Mas hoje, lhe ouvindo, deputado Santiago, eu vi que não, que havia consciência de aonde estavam acertando a flecha. Quando se referiu a empresas de serviços contábeis, a sociedade de advogados, a outros prestadores de serviços que são atingidos pelo projeto de lei. Na nossa ótica, eu vejo lá o presidente Diogo Chamum, nós debatemos muito aqui, vejo que deu nosso setor dos representantes comerciais, estão lá no FUC, que também acabam sendo atingidos. Nós não, eles nunca pensaram em nós quando construíram esse projeto de lei. E por que eu digo isso? Mas hoje eu vi que não, que também estávamos no alvo. Porque pela nova lei, a minha sociedade de advogados, a empresa de serviços contábeis do presidente Bom, nós vamos estar obrigados a criar um sistema dentro das nossas empresas que permita a todos os meus clientes, ou seja, a todos os meus tomadores de serviço, a fiscalizar a correção das práticas trabalhistas com relação aos meus empregados. Porque, sendo uma sociedade de prestação de serviço de fim específico, que é a sociedade de advogados, ou é a empresa de serviços contábeis, ou é o representante comercial, e especializada, tendo um conceito, vamos imaginar que eu tenha 500 clientes, esses 500 clientes vão ter que, de alguma forma, fiscalizar se eu estou lá cumprindo com as minhas obrigações trabalhistas para os meus 60, 40, 20, 10, 5 empregados que eu tenho lá. E mais, os meus clientes, pela legislação, estão obrigados a me fiscalizar. Porque se eles não me fiscalizarem, eles são autuados. Não, primeiro eles são autuados pelo Ministério do Trabalho e depois, é óbvio, que vão responder numa eventualidade. Então, imagine quando o Beló falou de obrigações acessórias, custos acessórios, não estou falando nem do tal do confisco dos 4%, né? Porque aí eu vou ter que tratar com confisco, e que, se nós vamos falar dos outros setores, nós somos todos favoráveis. Mas agora, qual é o efeito prático que a lei vai ter em relação aos trabalhos dos colaboradores das empresas de serviços contábeis, dos representantes comerciais, da sociedade de advogados? Nós nunca tivemos uma única ação em que se discutiu responsabilidade subsidiária de um cliente meu ou de um cliente do presidente Bom. E todos nós, pela nova lei, vamos ter que criar esse sistema de fiscalização do cumprimento de relações de trabalho, sem que isso tenha nenhuma vantagem prática para os nossos colaboradores. Então, é essa a provocação que eu lhe faço. Muito bem. Bem destacado. Na verdade, você acabou dando uma certa resposta para o doutor Francisco, por conta de quando ele usou aqui um exemplo, criou um cenário da Shell, da Ipiranga, da distribuidora de petróleo. Não é? E também quando eu reafirmo aqui a minha fala inicial, no sentido de dizer que as pessoas algumas não leram e criticaram, outras leram, não souberam interpretar e criticaram. Né? Porque nós estamos fazendo exatamente isso que é, de certa medida, um reclamo do judiciário. Né? Se o cara contratou, se uma empresa contratou o escritório de contabilidade do nosso presidente Bom, aquele que contratou também vai ter a responsabilidade na fiscalização. Nós vamos aqui integrar a nossa sociedade no sentido de que todo mundo vai ter a responsabilidade absoluta na prestação de serviço. Verdade, as ações vão ter que ser... Eu cansei de escutar, e todos nós aqui, dizer assim, mas o fiscal da prefeitura não passa aqui, essa prefeitura não tem fiscal. O fiscal da Secretaria da Saúde do Estado não passa aqui, esse Estado não tem fiscal. O fiscal não sei o que federal não passa aqui, essa federação não tem fiscal. Se depender da sociedade, nós teríamos aqui hoje no Brasil uns 30 milhões de fiscais contratados pelas prefeituras,
pelo Estado e pelo governo federal. Fiscal das ações somos todos nós. Nós é que temos que fiscalizar. Então, a partir do momento que você cria uma legislação onde você também dá responsabilidade, porque é muito fácil chegar assim, eu contratei o escritório de contabilidade ABC ali na esquina, porque aquele que me cobrava 1.000 e ele aqui vai me cobrar 300. A responsabilidade de contratar o de 300 tem que ser sua. Você não pode simplesmente contratar e dizer, mas eu contratei um cara, mas você contratou um incompetente. Portanto, se você contratou um incompetente, a responsabilidade também é tua. Não pode ter a relação entre pessoas, a precarização, ela não só se dá numa contratação de uma empresa de limpeza, de um trabalhador da limpeza. A precarização também se dá quando você contrata qualquer tipo de prestador de serviço, pura e simplesmente porque você também vai reduzir o seu custo. Essa história de reduzir o custo, tanto numa empresa quanto na vida pessoal, isso tem um preço. Não existe almoço de graça, não é? As pessoas não podem achar, porque aquele está cobrando mais barato, não pode ter um risco, pode até ser bom cobrar mais barato, não é isso que eu estou querendo dizer, se o mais barato é sempre o pior, não é nada disso, né? Mas o mais barato, geralmente, é o que tem mais dificuldade para prestar aquele serviço, do encanador, do ar-condicionado, como disse aqui o doutor Francisco. Eu fui presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, da Câmara dos Deputados. Eu sei o que é essa história, a fila que se faz por conta das pessoas contratarem um serviço e não ter esse serviço. O que essa lei representa é muito mais profundo do que pura e simplesmente a contratação de serviço de limpeza e de vigilância. As pessoas não estão se dando conta que nós vamos mudar a relação de prestadores, porque, eu já repito, eu disse ali, está escrito na lei, não é terceirização, são os prestadores de serviços do país. Vão ser responsabilizados pelos maus serviços que vêm ao longo do tempo sendo prestados a todos nós. Não é? É o equívoco, repito, e isso me chateava bastante, hoje me chateia menos, por conta que estão achando que nós estamos cuidando especificamente de as pessoas. É evidente que o alvo principal, vou usar o alvo como o Flávio diz aqui, são os trabalhadores de mão de obra, os trabalhadores da limpeza, de prestação de serviços, que são a base da pirâmide do país. Claro, esse foi o alvo principal, como eu já disse aqui por quê. Mas o que nós estamos propondo ali muda completamente a relação de todos os prestadores de serviços do país. E é isso que nós queremos. Nós queremos a responsabilidade do conjunto da sociedade. Bom, eu vou passar para o Peló, eu tenho que fazer uma consideração, desculpe, deputado Santiago, a respeito disso. Então, o objetivo não é só de regulamentar a atividade, proteger os trabalhadores, também é regular o mercado dos prestadores de serviços. Pode ter certeza, deputado Santiago, aqui eu me arrisco a dizer que nós vamos ficar mais 20 anos com o enunciado do TST. Mais 20 anos. Eu tenho certeza que todos os prestadores de serviços que estão aqui e que não são prestadores de serviços, empregadores em escala, que sabem o custo dessa rotina administrativa, eles vão estar engrossando as fileiras contra o projeto de lei. Ao Beló, eu queria falar e já vamos, eu sei que eu não me levantaram a placa ainda, mas eu acho que eu estou perto, né? Então eu vou passar já para encaminhar o final. E das particularidades do projeto é essa questão específica do propósito específico, né? No mundo real, nós temos fornecedores de mão de obra que vão do asseio, passam pela portaria, chegam na mão de obra especializada de profissionais com formação universitária. E hoje nós temos, então, empresas que têm, numa mesma empresa, esse tipo de contratação. Agora, se eu quiser fornecer mão de obra para portaria, se eu quiser ter na limpeza, para cada uma delas eu tenho que ter uma empresa. Em termos de mercado, a gente não está privilegiando os grandes grupos empresariais que já têm essa estrutura separada de várias empresas para cada setor e prejudicando
sob uma ótica de que o menor talvez não seja aquele que vai dar a garantia de pagamento de um eventual passivo trabalhista no futuro, nós não estamos condenando e tirando esse pessoal do mercado? E depois eu já lhe peço para fazer as considerações finais. Desse aspecto, Flávio, eu diria assim, o que hoje está impedindo que a gente tenha efetivamente uma ação mais concreta em relação a tamanho, escala, eficiência, é o sistema tributário. Se nós fôssemos olhar hoje as distinções que nós temos dentro do nosso sistema tributário entre pequena, simples, pequena, média empresa, grande empresa, cooperativa, quer dizer, nós estamos começando a tratar as pessoas jurídicas de formas tão distintas e diferentes, sem um princípio de identificação tributária prevista no nosso próprio Código Tributário Nacional, na sua origem, nós vamos ver que isso é que está causando um grande problema. Agora, posso te afiançar, discutido isso dentro da nossa federação, nós chegamos à conclusão que muitas empresas ditas precarizadoras são aquelas que estão fornecendo os serviços de A a Z para o governo. Porque não existe especialização, existe negócio. A ideia não é prestar um serviço, é ganhar dinheiro. A ideia não é satisfazer o empregado com eficiência, com preparação, é simplesmente usá-lo durante o contrato e descartá-lo. Isso tem sido a história ao longo do tempo, e o deputado Roberto Santiago sabe disso, porque acompanha muitas empresas que em todos os setores públicos explodiram com essas características. O sujeito ia lá e prestava serviço de tecnologia de informação, serviço de engenharia, serviço de controle de praga, serviço disso, serviço daquilo, fazia tudo aquilo parte do que nós chamamos de objeto de A a Z. E aí o que estava acontecendo? Ele não prestava serviço especializado de nada. Ele simplesmente fazia oportunismo empresarial. Então, isso eu acho que essa legislação vem e é um aspecto positivo dela. O que mais me preocupa com relação a tamanho de empresa, e isso lá dentro do nosso sindicato está acontecendo, nós estamos tendo hoje a grande e a empresa do simples. O médio não está aparecendo, mas uma sociedade industrial, uma sociedade comercial, ela precisa do médio. O médio é o elemento, dentro da tese, não é nem o grande nem o pequeno, não são os extremos que ajudam uma sociedade. Não é o sujeito muito rico nem o muito pobre, é a classe média que sustenta a sociedade. Isso é que nós precisamos para o nosso tipo de atividade. Então, acho que nesse aspecto a legislação acertou. Ela erra na solidariedade, que, de novo, nos coloca numa situação de empresário de segunda linha. Ela erra no cobrar todas essas obrigações, e me perdoa, Roberto Santiago, eu não concordo, e aí eu faço voz ao pessoal. Acho que nós começamos a colocar burocracia demais. Essa burocracia tem um custo, e esse custo a gente está com dificuldade de sustentar na nossa sociedade. Nós estamos sendo obrigados a ter uma competição, e somos jogados a essa competição de uma forma bem aberta, e, ao mesmo tempo, o governo, ou a legislação, ou o Poder Judiciário, começa a colocar custos crescentes e que a gente não sabe qual é o fim disso. O maior problema de todos nós, empresários, chama-se insegurança jurídica. Já foi dito aqui, nós não sabemos o que fazer. Eu tenho uma empresa de 45 anos de idade, começou com meu sogro. Tá? Eu sempre tive lucro. O ano passado, por uma decisão de uma súmula do TST, tive prejuízo. Esse tipo, sem a modulação, que foi comentada também anteriormente aqui, eu, de repente, por ser uma empresa antiga, conservadora, tenho empregado de 40 anos. Ou seja, quando saiu a súmula, todos esses que estavam há 5 anos, eu teria a obrigação de pagá-lo. Eu não sou contra a decisão da súmula. Ótimo, é esse o entendimento do TST? Perfeito. Mas que seja aplicável a partir daquela data. Eu não posso ter um prejuízo equivalente a 5 anos de não recebimento daquele custo, porque não fez parte do meu preço, e ser obrigado a fazer isso de imediato. Ou seja, isso, eu estou falando da súmula 448, que fala sobre insalubridade. Aliás, gostaria de pegar esse gancho e dizer o seguinte: nós temos algumas coisas na nossa legislação que precisam de esclarecimento pleno. Todas essas decisões, as normas legais relativas à segurança e medicina do trabalho, elas têm que estar mais claras.
elas não podem estar hoje dentro do Ministério do Trabalho e começar a ser interpretada pelo Poder Judiciário. Porque nós estamos começando, com esse tipo de procedimento, criar embaraços imensos 5 anos para trás. Eu quero saber o seguinte, eu vou entrar num jogo, qualquer jogo que seja, eu quero regra clara. A minha empresa é uma empresa dedicada, eficiente, que cumpre com todas as suas obrigações. Hoje estou cumprindo com todas as minhas obrigações? Não, provavelmente vão acontecer obrigações futuras definidas para mim, que hoje não estou cobrando de ninguém e que seria obrigado a fazê-lo. Então, esse tipo de coisa, Flávio, eu acho que, primeiro, não concordo com essa exigência para determinado tipo de sociedade, teria que encontrar uma alternativa na legislação para evitar que isso aconteça. Eu entendo que o serviço continuado no local de prestação do tomador de serviço teria que ter essa obrigação, mas aquele que é feito em ambiente próprio, com, né, todas as suas características, com a garantia, e isso que eu acho importante, o deputado Roberto Santiago sabe disso, num dos primeiros projetos que nós pretendemos passar no Congresso, que chegou a ser aprovado, inclusive, no Congresso, e depois foi vetado pelo presidente Fernando Henrique, a pedido do presidente Lula, nós estávamos querendo capital social mínimo para nós, porque nós sofremos essa concorrência. Isso que foi dito, de repente o sujeito monta uma empresa aqui, participa com um pregão eletrônico de uma outra empresa, numa concorrência lá em Manaus, ganha, não está nem perto de lá, mas vai fazer aquele serviço que ganhou. O pregão eletrônico definiu isso, ele não tem capital social, pode ter o capital social registrado, mas não integralizado, ele não tem patrimônio, e quem é que paga a conta? Vai terminar sendo empregado. Esse tipo de coisa nós precisamos mudar nesse processo. E precisamos de racionalidade. Eu acho que nós teremos que acompanhar um pouquinho o E-Social, pegar essa legislação que está saindo, fazer uma adaptação clara a isso, porque as informações todas das nossas empresas estarão especificamente definidas nesse E-Social. Não teremos mais a possibilidade de dizer que alguma coisa foi feita ou deixou de ser feita com os nossos funcionários, sem que o poder público tome conhecimento. Isso muda muito a relação, inclusive, a essas obrigações. Eu acho que nós começamos a retirar capital. E vou dizer mais, me perdoa, quem começou com essa história de retenções, fora retenções tributárias, retenções trabalhistas ou de verbas rescisórias, foi o Poder Judiciário. O Conselho Nacional de Justiça resolveu definir isso, inclusive contrariando um acórdão do TCU, dizendo que não deveria ser feito. Porque se nós temos prazos, e se nós temos operações junto aos nossos empregados, prazos de pagamento de fundo de garantia, de salário e coisas do tipo, INSS, o governo não tem como reter valores e nos liberar isso na velocidade adequada. Ele gera mais um custo para nós, porque é um custo financeiro que nós vamos ter que buscar esse dinheiro em outro lugar. Não estou falando nem no atraso, nem na inadimplência. Estou dizendo que nas operações normais hoje que existem no país, ocorrem uma série de retenções de verbas trabalhistas rescisórias que o poder público assume como tal, não é só o Poder Judiciário, evidentemente, já saem em várias licitações, nós já tivemos várias situações dessas, e que as empresas começam a perder capital de giro, e quando vão buscar essa solução, não encontram. Fora toda a discussão que nós temos a respeito do que é um contrato de prazo determinado no setor público e contrato de prazo indeterminado com funcionários que a gente tem. O funcionário que eu contrato para a minha empresa não é para trabalhar só naquele contrato que eu tenho com o setor público, ele vai trabalhar naquele contrato, quando terminar aquele contrato, eu vou passar para outro contrato que me interessa. Tá? E o empregado, quando é contratado, ele sabe disso. Então, eu vou ser obrigado a chegar no final do contrato e dispensar o meu funcionário, porque eu tenho uma obrigação contratual, eu preciso buscar o dinheiro lá do governo. Então, se cria uma série de relações, Flávio, pior do que as que tu estás levantando na nossa atividade, que eu acho que nós precisamos encontrar soluções para eles. A única vantagem, ou melhor, as vantagens que eu vejo nesse projeto, e principalmente uma vantagem, é que ele passa a dar a carta de alforria para o empreendedor. Nós poderemos, a partir desse projeto, atuarmos em todas as áreas que nós quisermos, definidos os limites da especialização ali definido, e permitindo que as empresas ajam com bastante competência na contratação e na eficiência da produção dos seus bens e serviços. Eu queria, já atendendo o pedido de encerrar minha fala aqui, dizendo o seguinte: eu acho que todos nós temos uma responsabilidade, neste momento muito grande,
de encontrarmos soluções para o nosso país. E aí, sem ser, ou sendo também tia velha, um pouquinho mais velha, né? Já avó velha, quem sabe aqui, eu diria o seguinte, tia-avó, nós temos que deixar de olhar para o nosso umbigo, nós temos que começar a olhar mais para o todo e nós temos que deixar de entender que a nossa solução é só nossa e a gente se satisfaz com ela. Nós temos que ter a solução para todos. Muito obrigado. Passando ao deputado Santiago, eu vou fazer primeiro uma curiosidade que eu gostaria, tendo a possibilidade de ver se consegue me definir aqui. O que quer dizer no artigo 8º, certo? E depois eu vou fazer uma segunda indagação e peço as considerações finais da resposta. O artigo 8º diz o seguinte, falando do projeto de lei. Quando o contrato de prestação de serviços especializados a terceiros se der entre empresas que pertençam à mesma categoria econômica, os empregados da contratada envolvidos no contrato serão representados pelo mesmo sindicato que representa os empregados da contratante. Olha, parece óbvio, nós temos um enquadramento sindical pela atividade da empresa, se há uma coincidência entre a tomadora e a prestadora, o enquadramento sindical é o mesmo, não deve ser isso, se é isso que o artigo diz, ele não diz nada. Mas eu quero saber se tem se a intenção era outra. Não. É exatamente o que o artigo diz, que na sua concepção não é nada. Porque quando você é exatamente isso que você disse. Quando você está fazendo um debate para buscar o convencimento das pessoas, eu já falei sobre isso aqui, ou seja, se o cara monta uma empresa de prestação de serviços especializados, que dentro da especificação da sua atividade, ele está enquadrado na metalurgia, na panificação, na indústria química, para deixar muito claro que aquele trabalhador terceirizado, prestador de serviços, que está dentro da mesma atividade econômica, ele não pode ser precarizado. Isso chama-se uma salvaguarda dentro de uma negociação com as centrais sindicais, para garantir que não seria precarizado. Aí você vai dizer, mas remete lá na CLT. Você conhece o movimento sindical muito bem, tanto quanto eu. Você sabe que as pessoas gostam de ter as coisas claras. Portanto, isso é fazer isso. Né? Não pode existir precarização. O conceito de terceirização, ao longo do tempo, era um conceito, eu cansei de ver panfletos de propaganda de empresas prestadoras de serviços, dizendo assim, contrate empresa de limpeza que você vai reduzir o custo do seu condomínio. Contrate empresa de limpeza, porque você vai... A contratação de qualquer tipo de prestador de serviço não pode ser pura e simplesmente pela redução de custos. Se for pela redução de custos, se você montar uma empresa com essa intenção, é evidente que no final da linha você vai precarizar. Claro que você vai precarizar, você vai sugar, você vai ter dificuldades em negociações coletivas, é evidente. Uma empresa de prestação de serviço tem que ser especializada. Aliás, só pegando uma ponta no que estava dizendo aqui o Zé, é o seguinte, na Câmara Federal, nós temos uma empresa de prestação de serviços de limpeza que contrata ascensorista, porteiro, limpeza, todos os repórteres da TV Câmara, todos os repórteres da Rádio Câmara são contratados por essa empresa. A negociação coletiva é feita dentro do SEAC do Distrito Federal. Portanto, nós temos lá jornalista, radialista, é uma empresa de prestação de serviço. Quando eu digo da especialidade que está colocada ali, a partir da aprovação da lei, essa empresa, ou ela cria empresa de comunicação para poder prestar serviço para a Câmara Federal de comunicação, disputando lá a licitação, claro, isso, porque o que está sendo colocado dentro do contrato na Câmara Federal, isso é um modelo de precarização, e é por isso que nós falamos da especialidade, e acabamos de A a Z. Eu tenho uma empresa em São Paulo que tinha prestação de serviço e padaria dentro do contrato social. Quer dizer, isso é uma verdadeira bagunça e nós precisamos regular isso. Só porque eu falei que é regular... Mas eu vou ser chato aqui, deputado, para entender bem o que se pretende aqui. Contrato é de prestação de serviço e as duas empresas integram a mesma categoria econômica. O exemplo foi dado uma indústria metalúrgica na sua fala. Inquestionavelmente, se as duas são indústrias metalúrgicas,
prestam serviços na mesma localidade, as convenções coletivas aplicadas, tanto do tomador e do prestador, serão as mesmas pela legislação que nós temos hoje. É tranquilo. Hoje não tem como questionar essa situação. Quero perguntar, vamos imaginar uma distribuidora de energia elétrica, certo? Ela tem lá na manutenção da rede, ela tem empregados próprios que fazem manutenção, mas ela contrata uma empresa de fim específico de manutenção de rede, que não é uma distribuidora de energia elétrica e que tem logo um enquadramento diferente. E, eventualmente, pode o salário, a garantia mínima de salário da categoria dos prestadores de serviço, da indústria de instalações elétricas, ser inferior ao da distribuição de energia elétrica. Muda alguma coisa com esse artigo aqui? Vou facilitar o entendimento. Nós temos hoje o Sindicato dos Trabalhadores em Telefonia. Vivo, Oi, né? Não só no comércio, mas na operação do sistema. E nós temos hoje call center, certo? E nós temos hoje empresas de terceirização que fazem a manutenção desse NET, dos cabos telefônicos na rua, enfim. Nós temos um conjunto de trabalhadores distintos que não são empregados direto das concessionárias de telefonia, que estão, por exercer essa atividade, ter similaridade com essa atividade, eles estão todos enquadrados, tanto do lado patronal quanto do lado dos trabalhadores, no sindicato patronal dos telefônicos e no sindicato patronal dos trabalhadores de telefonia, dos empregados. Exatamente a mesma coisa, o mesmo piso salarial, a mesma convenção, exatamente isso que isso quer dizer. Quando você colocou o linhão, tem isso hoje lá em São Paulo, sindicatos elicitários de São Paulo, Eletropaulo, tem os sindicatos diretos da Eletropaulo e tem os sindicatos terceirizados que prestam serviço de manutenção para a Eletropaulo. Portanto, é a mesma entidade patronal que abriga o empresário que constituiu essa empresa, é a mesma, e o sindicato dos eletricitários é que abriga também a representação desses trabalhadores terceirizados que cuidam do linhão. O que isso quer dizer é que o salário é exatamente os mesmos, os benefícios são exatamente os mesmos, é por conta que, se você montou uma empresa especializada para fazer a manutenção do linhão, você tem lá o caminhão, o helicóptero, a mão de obra, essa empresa especializada tem que ter as mesmas condições se fosse um trabalhador contratado diretamente pela Eletropaulo. Exatamente isso. É que não é essa a realidade. Hoje, nós vamos pegar o caso de São Paulo especificamente, e esse exemplo que foi dado. O sindicato patronal dessas empresas da área de energia elétrica é o Sind de Instalação. E o sindicato dos trabalhadores paritário é da indústria dos trabalhadores da indústria da construção imobiliária. E o da energia elétrica é o Sind Energia, que é o sindicato dos distribuidores de energia, e não tem uma entidade patronal, por isso que as negociações são feitas diretamente com a Eletropaulo, com a CPFL e tal. Então, hoje, não é assim que funciona. Não, mas né? todos são... E no call center... Todos abrigados na mesma convenção. Não são. Opa. Não são. E no call center é a mesma coisa. As empresas de prestação de serviço de call center, nós temos aqui na plateia alguns aqui de empresários dessa área, né, que prestam serviços a empresas de telefonia. E o enquadramento sindical não é o mesmo. São representados pelo SESCOM e pelo SEMAP, os prestadores de serviço, e que seria o Sindiprestem lá de São Paulo, e os outros são dos telefônicos. Então, hoje, a situação não é essa. E o artigo, na minha leitura, ele mantém a situação atual. Mas eu já tinha ouvido essa interpretação de outras pessoas, mas eu acho que não é o que está escrito. Mas deixa eu seguir para outra parte e depois já para as considerações finais. A gente sabe que mudou o projeto inicial, os debates, nós tivemos algumas negociações que foram necessárias até para viabilizar a sua aprovação. Quando a gente vê a estrutura toda essa montada, e aí eu vejo aqui grandes empresas, eu queria ter uma curiosidade só para ver se... Vou ver alguns aqui, quer ter o Zé Luiz eu estou vendo ali, não sei se o Turella está por aqui, se o Gil está aí também. Vocês têm ideia de quantos contratos de prestações de serviço vocês têm nas empresas de vocês? Só para me ter uma noção, acho que cada filial deve ter quantos? Uns 150? Então, imaginem só, vocês têm 150 contratos de prestação de serviço em cada filial. Vamos pegar um dos menores aí de vocês, que tenha
em torno de 800 filiais. Então, 800 mais esses números de contratos de prestação de serviço, cada um deles com um sindicato que representa o tomador, escritório de contabilidade. A estrutura deve ser fácil, vocês conseguem absorver isso fácil para fazer a fiscalização, né? Tranquilo, eu fico imaginando que deve ser uma barbada. Mas só fechando esse parênteses, todo esse custo, e esse custo é muito, muito importante também, mas a base do projeto era garantir a efetividade do respeito à legislação trabalhista. Essa é todo o conceito, tanto da garantia, que está correto, a obrigação de fiscalização, que se for restrita aos contratos de cessão de mão de obra, ou alguns casos, e o doutor Francisco foi muito feliz na sua primeira exposição. Quando a gente fala de terceirização, ele não pode falar do todo, a gente tem que tratar o diferente, mas vamos imaginar que fosse só o diferente, esse que a gente busca proteger. Tem toda uma estrutura feita para que, de alguma forma, se respeite esse direito do trabalhador, do empregado, da prestadora de serviço. Então, o que se entende, bom, se eu fiz toda a minha parte, aí eu estou como tomador de serviço, fiscalizei, exigi, tem lá a questão da garantia. Se ele sumiu, foi acionada a garantia, foram pagos até por mim os trabalhadores. Essa mudança do conceito não, da obrigação, da responsabilidade subsidiária para solidária, que não dá para imaginar toda essa gincana de proteção e depois, na execução, o empregado pode optar por ir diretamente no tomador de serviço pela responsabilidade solidária. Se não tem, aí uma incongruência e depois eu lhe peço para fazer as considerações finais. Não, eu não tenho a menor dúvida. Se você pegar o projeto original trata da responsabilidade subsidiária, né? Por conta que se você cria todas as salvaguardas e garantias, exatamente o que você disse, para poder dar segurança para quem contrata e também dar segurança para o trabalhador, não tem o cabimento, está invertido hoje, viu, Flávio? Hoje, primeiro, é a solidariedade, né? Foi invertido, que não é o projeto original e que não é o que nós gostaríamos de ver aprovado, porque fica a questão... É impressionante quando você faz o debate, e eu não tiro a razão, por conta que as pessoas viveram isso e vivem isso ao longo do tempo, então acaba criando um capítulo à parte daquilo que a gente está querendo fazer a discussão e aprovar, né? que é o judiciário, né? A enxurrada de reclamações trabalhistas das pessoas mais simples do país, são os trabalhadores da limpeza. Isso criou um trauma dentro do judiciário, que a primeira coisa que o judiciário enxerga é a questão do trabalhador da limpeza, né? E nós estamos querendo tratar do macro, nós estamos querendo tratar, repito, eu não tiro a razão, porque está lá a dificuldade dos sindicatos dos trabalhadores em açaí e conservação, que passam por isso todos os dias, não é? Só que, ou nós buscamos modernizar a nossa relação capital, trabalho, empresa, prestador de serviços com empresa contratante, né? Quebrando um pouco esse estigma do que esse tipo de serviço é um serviço muito ruim, é um serviço... Ou então vamos partir do princípio de acabar com esse tipo de atividade, né? Porque a gente fica patinando com exemplos que não se conseguem criar de novos cenários. Para que você possa avançar na sociedade, para que você possa buscar a modernidade em qualquer tipo de relação, você não pode construir uma legislação com um cenário que você está vivendo. Você tem que construir essa legislação com novas perspectivas, né? Buscando aquele novo momento. Como é que vai ser? Pode até dizer que é contra, não tem problema. Em cima do que está escrito, eu criei esse cenário aqui, né? Vejo coisas positivas aqui, vejo coisas muito ruins ali. Então, vamos colocar contra, vamos querer o pai Léo, né? O pai era o Léo. O Lelo. Vamos lá, que nem o pai Lelo, vamos pelo caminho do meio, construir essa alternativa mais demorada, mais tranquila, mas mais firme, né? mais consolidada, mais alicerçada, para que a gente possa alcançar, se não o objetivo principal, metade desse objetivo principal. Também não tem problema. O que a gente não pode é fazer a discussão de tudo que foi dito aqui, inclusive dos 150 escritórios que você levantou aqui. Se é um setor que presta um serviço, que é uma grande empresa, tem que ter a responsabilidade de grande empresa. Chega dessa conversa, a responsabilidade tem que ser de todos. Se as pessoas vão se colocar contra o projeto, é legítimo que se coloque contra o projeto.
é legítimo que se coloque a favor do projeto, mas também é legítimo que se tenha responsabilidade com a nação dentro dos projetos, dentro daquilo que está sendo construído, que se faça um debate de verdade, que se faça um debate de verdade, inclusive, desde o começo da implantação da discussão. Não pode, pura e simplesmente, falar assim, vamos se colocar contra ou a favor. Isso é pequeno. Isso é pequeno. Não é? O que tem que se ver é o que isso significa. Aonde é que isso vai levar? Repito, para encerrar minha fala, qual é a responsabilidade de cada um dentro desse projeto, não só o projeto de terceirização, dentro desse projeto de sociedade. Qual é a responsabilidade de cada um aqui, dentro do projeto de desenvolvimento do país, de responsabilidade do bem comum, de responsabilidade coletiva, de responsabilidade de todos nós. É isso que nós temos que tratar com profundidade, não só nesse caso, em todos os casos. Agradecer mais uma vez, parabenizar toda a direção, muito feliz de estar aqui com vocês, viu? Obrigado pelo carinho, pela recepção, e estamos sempre à disposição para vocês todos. Desembargador Rossal, existem 3 processos com repercussão geral que tratam da terceirização que serão examinados pelo STF. Os relatores são o ministro Teori, Luiz Roberto Barroso e Luiz Fux. Será que o Legislativo não vai ser outra vez atropelado por essa decisão do STF, definindo contornos dessa relação? E, ao responder, eu pediria que também fizesse suas considerações finais. Bom, os processos de repercussão geral, para os que não têm formação em direito, são processos que têm inúmeros casos repetidos, e se extrai um desses processos, eles aparecem na nossa legislação a partir da Lei 11.418, tu tira um desses processos e diz assim, esse processo é paradigma, paralisa todos os demais e diz assim, eu vou julgar esse processo aqui, a partir do julgamento desse processo, se aplica esta mesma decisão para todos os demais. Essa técnica de julgamento, ela existe por algumas razões. Uma nós já falamos, o Legislativo não tem conseguido dar resposta de legislar, talvez na velocidade que a sociedade precise. Mas não é só isso também. A forma de redigir as leis, nos últimos 30, 40 anos, tem adotado o que nós chamamos de cláusulas gerais, conceitos jurídicos indeterminados. Por exemplo, a noção de solidariedade e subsidiariedade. Nós temos definições legais de solidariedade, de subsidiariedade, mas, no espaço da terceirização, eu posso dizer assim, essa responsabilidade, seja ela solidária ou subsidiária, é objetiva ou subjetiva? Isso é uma questão de interpretação. Se for subjetiva, eu tenho que dizer assim, a empresa que contrata uma prestadora de serviços, a tomadora, precisa fiscalizar. Então, no caso concreto, no processo, eu tenho que trazer as notas, trazer a correspondência. Olha, constatei que o senhor não está depositando o fundo de garantia dos seus empregados. Constatei que no mês passado houve atrasos de pagamento. Estou preocupado, vou reter. Vou reter as faturas que eu tenho para lhe pagar enquanto o senhor não adimplir. Tudo isso dentro de uma certa normalidade. Então, essa é a responsabilidade subjetiva. Se isso for demonstrado, é, por exemplo, a linha que o próprio Supremo adotou com relação à administração pública, aquela célebre decisão do artigo 71 da Lei 8.666. Nós, por exemplo, vou citar um caso concreto que nós julgamos. A Polícia Rodoviária Federal tinha uma empresa e tal, demonstrou que tinha fiscalizado, que tinha cobrado o adimplemento das prestações principais, e o tribunal decidiu, portanto, que não havia responsabilidade do tomador de serviços, porque a prestadora, enfim, era daquelas que fraudulentamente atuou com fraude. A outra questão é decidir, isso é objetivo? Basta que haja uma relação econômica de lucro, né? Prestação de serviços, um contrato, ele está embutido uma margem de lucro, portanto, se os dois se beneficiam, os dois também são responsáveis pelo pagamento. No capitalismo, a noção de lucro, ela vem junto com a sua alma gêmea, que se chama risco. Não existe lucro sem risco.
Por isso que o artigo 2º da CLT diz assim: empregador é aquele que, assumindo os riscos do empreendimento econômico, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. A outra face da moeda, o ordenamento jurídico diz assim: monta teu negócio, organiza pessoas, faz a divisão social do trabalho, dá tarefas para cada um, compra bens de capital, produz bens e serviços e ganha lucro. É lícito. Agora, assume os riscos, que não precisam ser necessariamente de fraude. Por exemplo, eu posso montar um negócio, ser o sujeito mais honesto do mundo, mas as pessoas não gostam do meu produto que eu ofereço. Eu, por exemplo, resolvi investir, vou dar um exemplo antigo das gerações. Havia um refrigerante chamado Mountain Dew, que é muito famoso nos Estados Unidos, etc. e tal, e que tentaram produzir no Brasil. Não cai, assim como o Guaraná não cai no gosto dos europeus. Por exemplo, há muitos anos você tenta vender Guaraná. Pode ser o empresário mais honesto do mundo, ele resolve importar Guaraná, ou fazer uma fábrica de Guaraná, e as pessoas não gostam. Então, é do intuito, das regras do jogo, do quem tem o lucro, também tem o risco. Então, à medida que essas cláusulas gerais se tornam mais frequentes na legislação, aí não é um problema do legislativo, é um problema que o judiciário tem que dizer, porque essa interpretação de responsabilidade objetiva ou subjetiva, que era a pergunta original feita pelo Dr. Flávio, né? Por que o judiciário? É porque há um vácuo de interpretação. E aí é preciso que essas decisões, e isso tem sido cada vez mais frequente, conceitos jurídicos como boa-fé, má-fé, o justo preço nas indenizações por desapropriação, enfim, no direito penal está cheio de conceitos jurídicos indeterminados, motivo torpe, na desídia, no direito do trabalho, improbidade. O que é o conceito de improbidade? Como se aplicam a muitos processos, nós estamos então com toda essa técnica de formar precedentes. Isso nos aproxima do sistema jurídico norte-americano e não que nós vamos nos tornar norte-americanos ou ingleses, porque julgam assim. Significa que no espaço da lei, e isso, repito, não é culpa, entre aspas, do legislativo, mas nesses espaços de técnica legislativa, o judiciário vai sim legislando. Vai legislando. Então, esses 3 processos que estão no Supremo são exatamente isso. A sentença que sair desses 3 processos, talvez até sejam unificados, tem uma liminar do Ministério Zavascki no sentido call center, que é a Contax. Tem o processo, acho principal, é o ministro Luiz Fux, que já tem um voto e está a pedido de vistas da ministra Rosa Maria. E o 3º processo, eu não recordo quem é o relator. Barroso, ministro Barroso. Então, esses processos, sim, eles têm um peso mais do que um caso concreto e menos do que a lei. Ficam no... né? Mas alguns processos têm muita repercussão. Por exemplo, um processo decidido pelo Supremo que admite o casamento entre pessoas do mesmo sexo, ou dá efeitos análogos ao casamento. O Supremo não legisla, mas ele diz assim: neste caso nós estamos dando efeitos análogos ao casamento. Como, por exemplo, para que um dos cônjuges receba o benefício previdenciário do outro, e não são legalmente casados, e são pessoas do mesmo sexo. Então, evidente que essa decisão ela tem um peso legislativo, ou de generalidade e abstração, que se aproxima da lei. Nós não sabemos qual vai ser o resultado disso, né? É por isso que há uma discussão entre os teóricos do problema da divisão dos poderes, né? Se o judiciário não estaria adentrando no campo do poder legislativo e no campo, às vezes, também do poder executivo. Mas essa é uma conjunção de fatores que não é apenas no Brasil. Vários países do mundo enfrentam essa discussão. Qual é o papel das Supremas Cortes? Qual é o papel do Poder Judiciário? Há um famoso filósofo, Norberto Bobbio, que diz: olha, o século XXI, se o século XIX foi o século do Executivo, o século XVIII é o século do Legislativo, do apogeu do Poder Legislativo, o século XX, XXI é o apogeu do Poder Judiciário, porque essa especificação dos efeitos da lei, quem faz é o Poder Judiciário. E tu precisa... E aí o nosso problema hoje, como Poder Judiciário, há decisões, várias decisões para tudo que é lado. E aí esse é um certo clamor de segurança jurídica, né? Nós precisamos de segurança jurídica. Nós fazemos a autocrítica nesse sentido, de que não tem sentido, vou falar especificamente no ramo do direito do trabalho, um empresário vai um processo a Brasília, uma turma decide de um jeito, ou aqui no nosso tribunal, e outra turma decide de outro.
E aí ele diz assim, afinal de contas, chega para o advogado e diz assim, doutor Flávio, o que eu faço? Eu pago ou não pago? Tem uma sentença aqui de um juiz, de um tribunal, um acordo de um tribunal mandando pagar e a outra me absolvendo. E os empregados estão ali na empresa esperando para saber. Né? Então, nós estamos fazendo nós temos, como eu falei, um novo Código de Processo Civil que aponta nesse sentido. Nós já temos na área trabalhista feito um esforço hercúleo. O Tribunal do Trabalho do Rio Grande do Sul é o tribunal que mais fez súmulas no ano passado. No ano passado, nós fizemos mais súmulas, que é a unificação dessa jurisprudência. Nós fizemos mais súmulas. Temos aqui um nobre advogado que sustentou em vários desses episódios, né, que também é uma produção mais aberta, se ouve a sociedade, se ouve as associações de classe, principalmente, para fazer uma discussão com a sociedade também, qual é o conteúdo da decisão. Nós fizemos mais súmulas do ano passado que em toda a história do tribunal. Num ano, nós fizemos mais súmulas que todas as outras súmulas feitas desde que o tribunal foi instalado no Rio Grande do Sul há mais de 70 anos. Então, nós reconhecemos que isso é um problema, sabemos que isso é um problema e temos um grande desafio pela frente. Mas essas coisas são feitas ao pouco. Mas é preciso de continuidade. Assim como o debate legislativo também precisa de uma continuidade, a atividade empresarial precisa de uma continuidade para se estabelecer e uma certa... Eu me preocupo também com a questão da modulação dos efeitos. O cara não pode dormir um dia e no outro dia ter uma dívida de 5 anos que ele não sabia. Evidente que a decisão judicial tem que ser, até pela questão do direito adquirido, da coisa julgada, o ato jurídico perfeito, ser daqui para diante. Ou seja, quando o tribunal assume posições microlegislativas, ele precisa também, e o novo CPC diz isso, mas nós já tínhamos esse velho artigo na Lei de Introdução ao Código Civil, que hoje se chama Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que é, quando o legislador legisla, ele precisa respeitar o direito adquirido, a coisa julgada e o ato jurídico perfeito, por causa da estabilidade das relações. Quando o judiciário assume o papel de microlegislador, ele também precisa respeitar o direito adquirido, a coisa julgada. E mais adiante, só para avançar no novo CPC, no novo Código de Processo Civil, se ele firma um certo entendimento e modifica esse procedimento, ele também tem que pensar nisso, que as relações futuras são sob uma nova conformação, uma nova interpretação jurídica, mas tem que respeitar as anteriores. Enfim, né, há essa preocupação, há esse debate. Esse debate é um debate sério, profundo. Né? No nosso tribunal tem comissões agora, eu faço parte da comissão. É bom dar esse testemunho para as pessoas pensarem, o tribunal é um prédio ali no centro de Porto Alegre. Não, tem pessoas lá, tem pessoas que pensam, pessoas que estão preocupadas. Nós dividimos tarefas, né? Essa comissão vê isso do novo código, e tem uma comissão de jurisprudência que dobrou de tamanho, por conta que nós precisamos ter funcionários para fazer a pesquisa jurisprudencial, nós precisamos ter um olho na jurisprudência de São Paulo, um olho na jurisprudência do Rio de Janeiro, isso até chegar a Brasília, que é onde, por disposição constitucional, que se unifica toda essa jurisprudência. Então, nos casos, por exemplo, de terceirização, evidentemente que a decisão que vier de Brasília terá de ser cumprida, né? Porque é uma repercussão geral. Nós não temos discricionariedade. Se o tribunal não cumpriu, o advogado entra com uma reclamação e exige o cumprimento, né? E como nós sabemos, decisões judiciais têm que ser cumpridas, né? É que nem democracia. Eu vejo que o cara é democrata e eu vejo que ele respeita o Estado democrático de direito, né, quando ele perde. Né? Porque ganhando é a mesma coisa. Eu gosto do judiciário quando ganho? Não. Eu gosto do judiciário porque, enfim, isso também aprendi com meu pai, deputado. Meu pai tinha uns apartamentos em Porto Alegre, e antigamente, eu era criança, fui na imobiliária e ele perdeu uma ação. A lei de locações era muito antiga e não tinha denúncia vazia. Né? E ele entrou com uma ação, ganhou, e o inquilino lá ganhou a ação dele. E o advogado disse assim, seu Israel, vamos, seu Lelo, o apelido, né, de Israel, ele disse assim, seu Lelo, vamos recorrer. Ele disse, não, agora nós vamos pagar. Eu perdi. Né? Então, isso é a maturidade das instituições. Né? Tem uma hora que eu tenho que dizer assim, olha, joguei o jogo político, participei da comissão, perdi a votação. Perdi. Posso não gostar, mas enfim, mas é porque tem outra que eu ganhei. Meus interesses são múltiplos dentro da sociedade. Eu vejo, por exemplo, as súmulas. O ano passado nós julgamos 40 súmulas. Eu devo ter, os meus entendimentos pessoais do juiz Francisco foram contemplados
em 23 e fui contrariado em 17, mas esse ano talvez eu perca 23 e ganhe 17. Mas está bem, se com isso o tribunal evolui e dá segurança, está feito o jogo. Está feito o jogo, está bem, para mim está bem. Eu não preciso ganhar em todas. Eu me rendo porque, afinal de contas, eu estou ali com outros colegas como eu, que tem mais de 25 anos de profissão, que sabem tanto o direito do trabalho quanto eu, que passaram pela forja das salas audiências, milhares de pessoas julgando casos, tanto quanto eu. Eu não sei mais do que eles. Eu posso até saber diferente, mas mais eu não sei. Ninguém sabe mais do que ninguém, nós sabemos diferente um dos outros, né? Até a pessoa mais humilde tem muito o que nos ensinar. Então, tá bem, para mim tá bem. Se eu ganhar 17, perder 18, tá bom. E se eu ganhar 5 e perder 25, tá bom também, desde que o meu outro colega pense a mesma coisa. Porque aí nós estamos construindo decisões mais conscienciosas, não precisa ser consensuais, porque seria ingênuo pensar que um tribunal de 48 desembargadores tenha uma decisão consensual. Há brigas severas ali dentro. É a mesma coisa dentro aqui da confederação, da federação, né? Temos 2, 3 chapas disputando, tá bem, desde que um respeite o outro e que esse aqui ceda, diz assim, olha aqui, ó, não sou teu inimigo, sou teu adversário, mas uma parte da tua plataforma eu vou, porque todos nós defendemos o mesmo interesse. Então, essa é a posição. O que vier do Supremo, nós respeitaremos, porque essa é a regra do jogo. Porque, enfim, é assim que é a Constituição. Porque isso é importante para a sociedade. Segurança é importante para a sociedade. É o outro binômio tão grande quanto a liberdade, né? Não existe liberdade sem segurança. O segredo é o equilíbrio. Não existe liberdade sem segurança. Eu preciso ter a noção de segurança. Por que é tão grave os nossos problemas de segurança pública? Que liberdade eu vou ter de empreender se eu sou assaltado? Que liberdade eu tenho de andar na rua se eu não tenho segurança? Mas eu tenho que ceder parte da minha liberdade para ter segurança. Tenho que pagar impostos para ter segurança. Então, esse binômio, as decisões judiciais são isso. É o binômio liberdade e segurança. Acho que nós estamos com pouca segurança jurídica, né? Mas vamos evoluir. Com certeza vamos evoluir. Eu pediria que o vice-presidente Batistella fizesse a entrega do mimo ao desembargador Francisco. Pediria que o presidente Chamuta, o Diogo está aí? Pedir ao presidente Paulo Cruz também. Está lá. Fazer uma entrega para o Santiago, mas não dá um joelhaço nele, tá? Olha o diploma aqui, ó. Olha o diploma. E o presidente Cruz faça a entrega do troféu e do diploma ao nosso companheiro Beló.